Boa noite aos irmãos que nos acompanham aqui, nos acompanharão também através aí do YouTube, aqueles que têm acompanhado a série de estudos, né? Temos caminhado bem, né? Em alguma medida, às vezes, organizamos em perícopes menores, mas à medida que conseguimos realizar, né, o capítulo todo, eu creio que fica uma sequência um pouco mais fácil, né? A não ser que seja um capítulo muito longo ou o tema, né, seja um pouquinho mais delicado, que precise de mais tempo. Aí a gente vai, como fizemos com as cartas às igrejas, né? Mas aqui com os selos, né? Como já temos organizado, as trombetas, eu creio que dá para seguir um pouco mais, porque elas são específicas, mas específicas num conjunto, né? Nós já vimos no contexto dos selos ali, né? Os 4 primeiros têm uma tonalidade, depois os outros são um pouco mais fortes, e as trombetas elas vão seguir também essa mesma sequência, né? Mas nós vamos falar isso mais daqui a pouquinho. Então vamos para o texto, irmãos. A nossa quinta trombeta, né? O capítulo 9, ele trata da quinta e da sexta trombeta, e assim como foi, lembrando que é uma história que se repete, ele entra numa espécie de interlúdio, né? Uma visão, e depois, salvo engano, se é no capítulo 11 ou 12 ali mesmo, que ele fecha a sétima trombeta. E aí ele entra já, né, para uma outra sequência de histórias, né? Mas aí a gente vai trabalhar essa sequência no sentido que temos visto, né? Ela é cíclica, né? Então ele conta, ele reconta a mesma história e depois ele traz, né, um sentido ali de especificações do mal, né? Besta, falso profeta e tudo mais, e depois vem construindo essa quase que decadência desse mal, né? O avanço do reino de Deus, a vinda de Jesus, enfim. Mas nós vamos caminhar, né, ainda para chegar até lá. Então, para o texto de hoje, irmãos, vamos ler e aí na sequência nós vamos explorar aí à medida que avançamos, né, versículo a versículo, na medida do possível. Então, a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Aqueles irmãos que estão bem atentos ao texto, vocês vão perceber semelhanças, né, daquilo que nós vimos nos selos, alguma semelhança aqui, no sentido de que está recontando a mesma história de uma forma que vai se agravando. Vamos lá, versículo 5. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. E aí seguimos para a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, ao mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora,
o dia, o mês e o ano para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Texto, irmãos, bem pesado, né? Eu creio que à medida que apenas lemos, né, a gente já vê aí tons de severidade diferentes, né, daquilo que nós vemos numa progressão ali, né, das quatro primeiras trombetas, né, ainda com um tom ainda de atacar, né, um pouco diretamente a vegetação, a terra em algum aspecto, vendo algumas coisas, e agora, né, nós conseguimos ver atingindo diretamente, né, os homens, né, lembrando que aqui trata do contexto de isso vir sobre os ímpios, né? A gente vai até analisar aqui que aqueles que estão selados ali, eles não são atingidos nesse sentido. Então aqui seria a ira de Deus, né? A punição de Deus sendo agravada, né? E é quase, vou usar essa expressão, né? Quase que vivendo o inferno na terra, né? Quando nós vemos aqui que eles preferiram a morte e a morte eles não encontraram. Mas vamos lá, irmãos, vamos seguir. Contexto, né? O toque da quinta trombeta marca o início da série dos ais. Lembram que teve uma águia lá no final do capítulo que nós lemos? E aí ela dizia que a águia anunciava, né, 3 ais. Em algumas traduções ele coloca como anjo, né? O anjo anuncia 3 ais, mas a ideia ali, né, se a gente levar em consideração a palavra em si, né, ele traz a ideia de águia mesmo, né, apenas como um anúncio, né, daquilo que viria como algo pior, né, de alguma forma ainda trazendo a possibilidade para aqueles que ouviram, né, de ainda se arrepender, mas como não foi o caso, como nós concluímos aqui na sexta trombeta, né? Mas ainda não no fechamento do terceiro ai, que vai acontecer só com o fechamento da sétima trombeta. Ele introduz um juízo de natureza totalmente diferente das anteriores, né? As primeiras 4 trombetas do capítulo 8 atingiram a natureza, como nós vimos ali, e vimos até uma associação com aquilo que aconteceu em Êxodo. Aqui, em alguma medida, ele traz também, só que numa aplicação voltada agora para a humanidade, né? A gente vai ver ali propriamente até dos gafanhotos, né? Esta se volta diretamente para a humanidade como um tormento que não é físico, mas demoníaco, né? E a gente vai tentar especificar, talvez um dos textos mais densos, né? Não digo difícil, né? Porque em alguma medida fica claro a intensidade do que o texto está querendo trazer, mas eu digo difícil e denso no sentido de trabalhá-lo, né? A gente sabe que alguns textos eles trazem, né, uma tonalidade um pouco mais pesada. Então a quinta trombeta, né? Vamos lá, irmãos. A estrela caída e o poço do abismo. Os versículos primeiros aí, né? O 1 e o 2. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, a estrela caída do céu, né? Aqui a figura de linguagem, a gente já vai clareando, né? Dando algum apontamento, estrela caiu do céu. Na Bíblia, anjos são frequentemente simbolizados por estrelas, né? A gente já viu isso, inclusive, aqui em Apocalipse. Jó também retrata um pouco. E no contexto, né, de uma estrela que caiu e tem poder para abrir o abismo, né, aponta para um ser angelical que se rebelou. Aí já vai afunilando um pouquinho mais. Aí eu trazendo aqui o comentário do Leandro Lima, né?
e de outros também, né? Ele identifica essa estrela como Satanás, né? O próprio Hernandes também traz, né? E ele até coloca, né, que agora vem uma força, né, de fora que acaba atingindo, né, diretamente a humanidade, né? O anjo caído por excelência. A queda de Satanás é descrita em Isaías 14:12, lembrando que os irmãos vão ver lá retratado também como rei e tudo mais, mas enfim, nós não vamos tratar isso, né, pelo tempo também agora, mas só para fazer aqui a ponte, né? E aí mais claramente, né, caso, mas lá Isaías talvez não esteja, aí a gente vê aqui Lucas, né, 10:18, onde o próprio Jesus diz, né, eu via Satanás como relâmpago cair do céu, trazendo também aqui uma ponte de paralelo, né, com o texto que nós lemos. Então a estrela caída, portanto, ela vai representar aqui Satanás. Seguindo, irmãos, então a chave, né, como nós lemos aqui no texto, foi lhe dada a chave. Isso é importante, irmãos, porque Satanás não tem autoridade própria. Lembrando, ele não tem a chave. Jesus tem a chave. Assim como nós já vimos, né, anteriormente, tem as chaves do céu, do inferno. Ele domina todas as coisas. Satanás, nesse sentido, né, ele não tem autoridade absoluta, mas uma autoridade dependente, né? Ele não invade o abismo por conta própria, mas recebe a permissão de Deus para abri-lo e liberar seus demônios. E aí o comentário do Hernandes, né? A soberania de Deus, ela é absoluta, né? Mesmo o juízo que parecia vir do inferno, ele está completamente sob o controle de Deus. E aí o poço do abismo, né? Que não é um lugar fora do domínio divino, mas quase que um cárcere de segurança máxima, né? Deus, ele não sai do controle e ele tem, né? Esses departamentos, por assim dizer, que eles vão sendo liberados à medida que vai apontando para a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, esse trabalhar histórico de Deus, ele tem uma sequência. Nós vamos ver aqui até um texto que diz mais claro, né? Diz que Deus sabe o dia, a hora, o mês, tudo certinho. Então não tem nada que foge, né, aos planos de Deus, que ele ore e de repente as coisas estão acontecendo de maneira que ele mesmo não a estabeleceu. Então Deus, nesse sentido, ele é soberano, né? E lembrando que, como já lemos também, né, lá no capítulo 4, 5, ele está sentado no seu trono, depois aquele que pega o livro, nós contemplamos ali um Deus que está governando todas as coisas, Cristo que tem poder sobre todas as coisas, e ao mesmo tempo a sequência, ou seja, o abrir dessa história é o que vai fazer a ponte para a vinda de Jesus. Então nada aqui do que acontece está acontecendo, né, de maneira aleatória. Apenas Deus tem a chave para liberá-lo, mesmo que por meio de um anjo caído. Então, lembrando que foi-lhe dada a chave, ou seja, ele não tem domínio sobre isso, ele recebe para fazer aquilo que ele necessariamente precisa fazer. Então a fumaça e a escuridão, né, que sobe do poço escurecendo o sol e o ar, vai simbolizar, lembrando que ele está usando, né, uma linguagem simbólica, a manifestação da influência demoníaca, a escuridão que não é apenas física, mas espiritual, e essa imagem remete à escuridão da nona praga do Egito, lembrando aqui o paralelo também, onde a escuridão era tão densa que podia ser sentida, essa é a expressão que é utilizada lá, né? O juízo que se segue, ele não é um desastre natural, mas um ataque espiritual que contamina a atmosfera da Terra, né? A gente vê aqui a ação demoníaca nesse sentido. E aí vamos para os gafanhotos, né? Eu estava até pesquisando, né? E aí a gente vê aí, você vai encontrar alguns vídeos, né? Eles tentam prefigurar exatamente como está aqui, moço. E aí é um problema, né? Porque aí fica um gafanhoto, daqui a pouco começa a ter alguns apontamentos e de repente, se você fizer a associação meramente do que ele está falando, literalmente, né? Nós teremos dificuldades aí em compreender o que significa. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, como estava acontecendo, né, na trombeta anterior, mas agora é justamente para atingir os homens, né, que não tem o selo de Deus sobre a fronte. Lembrando que já tratamos também sobre aqueles que estão selados, ou seja, já receberam o selo, já estão selados, então eles não passam no sentido de serem atacados por isso, mas vêm e permanecem, né, durante esse período. Foi-lhes também dado não que os matassem, sim que os atormentassem durante 5 meses, também a gente vai ver aqui num contexto simbólico.
não são gafanhotos comuns, né? A descrição é tão bizarra que João precisa usar, isso aqui é importante, mas porque perceba que ao usar como que, o que ele está fazendo? Uma associação a partir daquilo que ele estava vendo e ele utiliza alguma coisa para ele poder trazer, né, uma linha de comparativo. Então, basicamente, nas escritas aí apocalípticas, se você vai analisar ali, tem Enoque também, primeiro Enoque lá, tem escrito algumas coisas que vão trazer alguns detalhes lá nesse sentido. Mas a gente sabe, né, que são livros apócrifos, então a gente não tem como utilizá-los, mas apenas podemos também, né, olhar de um sentido de literatura apocalíptica. Não há problema nenhum de se acompanhar, né? Tanto que tem citação de Enoque, né, lá no livro de Judas, né? Os irmãos vão olhar. Só que, o que a gente tem que caminhar no sentido bíblico? Quando há uma citação, e até Paulo vai citar, inclusive algumas citações até filosóficas, mas ao entrar no cânon bíblico, ele se torna revelação. Ou seja, ali a gente pode tratar aquilo que está escrito como revelação, mas não significa que todo o restante do contexto da filosofia que Paulo falou, ou até mesmo de Enoque, que Judas utiliza lá, são inspiradas. A inspiração está tão somente na revelação. Mas vamos lá, irmãos, seguimos. A descrição, como já vimos aqui, como que ou semelhante a, para os leitores o termo gafanhoto traria imediatamente à mente a oitava praga do Egito, onde gafanhotos destruíram toda a vegetação, e aqui, como já vimos, né, ele não vai para esse contexto da terra, vegetação, mas ele traz diretamente para os homens, né? Isso demonstra que a praga é de ordem espiritual e não natural. Então não tem como associar nesse sentido como literal, né? Até porque o texto vai deixar claro o outro sentido. E que seu propósito é o tormento moral e psicológico e não a destruição agrícola. Vamos lá, irmãos. O alvo e o selo de Deus. A ordem para atormentar somente aos homens que não têm o selo de Deus. Então, lembrando, terão outros, né? Aqueles que estão selados ficam e permanecem, porém, eles não são atingidos nesse sentido. É a resposta direta que final a pergunta de Apocalipse 6,17, que nós já trabalhamos aqui também. Quem pode suster-se? Ou seja, quem é que vai sobreviver a isso? Quem pode permanecer? É somente aqueles que são selados, aqueles que são povo de Deus. Então, nesse sentido, o juízo é seletivo. O povo de Deus selado em Apocalipse 7, ele está seguro. O tormento é aqui para os ímpios, né? Para aqueles que rejeitaram a Deus e, portanto, se entregaram à influência do abismo, que a gente já viu aqui no contexto anterior. Aí o tormento e a morte é descrito como 5 meses, e aí também não um período literal, né? Mas eu vou entender como sentido simbólico, né? Como ciclo de vida aqui de um gafanhoto, indicando que o sofrimento tem um limite de tempo, ele não vai ser algo permanente. E a dor é tamanha que os homens buscarão a morte e não a acharão. E aí o termo, né, do inferno na terra que eu acabei de trazer ali na introdução, né? O juízo ele praticamente será visto, né? Imagina, a ponto de a pessoa preferir morrer do que passar por esse período, né? Então, a própria morte, né, que é o resultado final do pecado, ela se torna um desejo incansável. Deixa eu só, antes de entrar aqui, irmãos, nos pontos, só para trabalhar um pouquinho, irmãos, essa questão de juízo de Deus e ira de Deus, né? Porque hoje em dia, praticamente, né, isso fugiu dos nossos púlpitos, né, e tem ficado apenas, né, num Deus de amor. Mas um Deus de ira, ele é necessário, e se a gente olhar a Bíblia num todo, nós precisamos entender, inclusive as orações, né, quando são feitas lá, pedem, né, por um juízo. Até a gente vai ver aqui que acontece essa resposta, né, indiretamente. Por quê? Porque não tem como, mas eu vou usar um exemplo bem prático, né? Às vezes você pega aí um noticiário, você se escandaliza com algumas mortes, algumas friezas, né, de coisas que acontecem. E aí pensa, irmãos, que, vamos supor, a pessoa veio, fez isso e ela não se arrependeu. Aí a gente fica, poxa vida, mas que justiça é essa, né, divina? E que padrão é esse de justiça onde um estuprador, onde alguém que faz coisas completamente imorais permanece impune? Então, um Deus de ira nesse sentido e um Deus justo que vai cumprir a sua justiça é completamente harmônico e completamente necessário quando nós paramos para
fazer um simples raciocínio lógico de como que é o ser de Deus. Ele é santo, ele é justo, como vemos aqui, ele é santo, 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 e ele precisa punir o pecado, de maneira que se ele não pune o pecado, volta aí, não há justiça, né? E a maneira com que ele pune o pecado, porque vai agir com graça, né? Porque nós só não somos consumidos pela ira de Deus, porque Cristo leva essa punição, de maneira que Cristo recebe essa ira que nós merecíamos, né? Então, nesse sentido, todos são merecedores da ira de Deus, mas em Cristo, por isso que salvação é pela graça, irmãos. Nós somente somos aceitos porque Cristo toma a frente, cumpre aquela justiça que nós não conseguiríamos cumprir, leva sobre si toda a ira de Deus, e aí sim nós somos salvos. Agora, vamos para o outro lado. Se não há arrependimento, não há uma fé em Cristo, não tem um substituto, é óbvio que o pecado vai ser punido, irmãos. E aí é lógico, de uma escala, como dizia um pastor meu do seminário, né? De uma escala de 0 para baixo, é lógico que tem graus, né? Tem pecados mais graves, outros nem tanto. Agora, no céu não entra pecado. Então, de uma escala de 0 para baixo, todos que estão em pecado receberão a justa punição de Deus, né? Então, por isso a necessidade. E aí tira esse senso nosso, né, de olhar as coisas e as injustiças que acontecem à nossa volta, para que a gente entre em desespero. A ira de Deus nesse sentido é confortadora, porque ao olhar a impunidade, ao olhar as coisas que acontecem, ao olhar decretos, situações e tudo mais, nós vemos que a justiça divina ela não vai falhar. E onde que nós encontramos isso? Aqui no texto, né, como nós estamos trabalhando aqui em Apocalipse. Então, seguimos, irmãos. A descrição simbólica aqui dos gafanhotos, né? O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Na sua cabeça havia como que coroas, seu rosto era como o rosto de homem. A descrição aqui é uma coleção de simbolismos que apontam para a natureza demoníaca e destrutiva. Eu coloquei aqui de maneira bem breve, né? Cavalos sugerem, né, o poder de um exército de guerra, coroas, a vitória e poder de reinar, rosto de homem, cabelo de mulher, né? A ideia aqui aponta para sutileza e capacidade de engano e até mesmo inteligência, né? No sentido de homem, né? Tirando também aquela ideia que Satanás, né? Principalmente no contexto mais antigo, né? É um ser, chifres e tudo mais, né? E a gente vê que desde o início ele é um ser de luz, assim como vemos aqui, né? Ele cai, a estrela que cai, ou seja, ele tem esse potencial e esse poder de engano. Então, eu costumo utilizar o termo que Satanás é muito mais próximo do falso bom do que um mal completo, né? Então, quando a gente entende isso, a gente passa realmente a perceber que o engano, a sutileza, ela está aí à nossa volta o tempo todo. E quando a gente para perceber que Satanás não vem como um mal total, mas ele vem como um falso bom, porque ele tem, né, como diz aqui, né, rosto de homem, cabelo de mulher, aqui trazendo esse sentido simbólico, né, que aponta para esse sentido de humanidade, de entender perfeitamente aquilo que está acontecendo aqui, essa sutileza para enganar. Dentes de leão, aqui talvez até na sequência, né, como resultado, o poder de triturar, depois que já enganou, e destruir. E, deixa eu ver aqui, moço, deu uma bugadinha aqui, vamos ver se eu consigo, aqui. Couraça de ferro, né, sugerem que eles são vulneráveis aos ataques, invulneráveis, né, aos ataques humanos. Asas e caudas, suas asas fazem um barulho de carros, e aqui, né, couraças de ferro no sentido aqui do contexto do que está acontecendo, lembrando que ele está vindo para ímpios, então por isso ele é invulnerável, porque ímpio não vai ter poder nenhum, né, pelo contrário, Satanás vai ter até essa autoridade sobre a vida deles. Asas e caudas, né, que fazem um barulho de carros, indicando o avanço rápido, implacável, ou seja, aquela ira, né, no caso aqui nesse sentido demoníaco, que vem e vem aplicando ali de forma destrutiva completa, né? E o ferrão aí de escorpião aponta para a dor intensa que causam, né? Não sei se algum irmão passou por isso ou já viu relatos, mas é uma dor extremamente intensa, né? E o rei do abismo, que o líder dos gafanhotos é o anjo do abismo, né? Cujo nome é hebraico, aqui ele coloca, né? Abaddon, né? E em grego Apolion, que ambos significam destruidor, apenas utilizando a língua hebraica e a língua grega. Isso confirma que a praga é uma manifestação direta do poder de Satanás, o grande destruidor, embora sob a autoridade soberana de Deus. Lembrando que Satanás, nesse sentido, não faz nada, né, que Deus não saiba, né? Então ele nesse sentido está debaixo também da soberania de Deus. Vamos seguir, irmãos? E aí a mensagem é clara: o juízo de Deus não é um evento aleatório, mas uma manifestação de sua justiça, onde o inferno também é usado como instrumento
para punir o pecado, sob o seu controle absoluto. Lembrando que a criação, né, de um inferno não foi criado por Satanás, né? A criação do inferno é criada por Deus. Satanás estará lá e no final, quando a gente chegar aqui mais à frente de Apocalipse, nós vamos ver que o lago de fogo, né, que vai ficar, inclusive a morte, o inferno e o próprio Satanás serão jogados lá, que aí já aponta para o inferno no sentido de eternidade. Mas aí vamos no passo a passo aqui que chegaremos lá, irmãos. Aí a sexta trombeta. A sexta trombeta, e repetindo, irmãos, se os irmãos tiverem dúvidas, né, já podem aí pegar aí os cadernos que depois a gente vai ter um tempinho, né, para poder trabalhar aqui. A sexta trombeta representa o segundo ai, lembrando? Eram 3, o primeiro já foi, na quinta trombeta, abre-se a sexta trombeta com o segundo ai, e intensifica o juízo de Apocalipse 9, passando do tormento ao massacre, ou seja, lembrando que eles estavam preferindo a morte, mas não tinham. Era um período de tormentos, né? Que apontam aí também para aquilo que vai acontecer. Então, diferente da quinta trombeta que torturou, a sexta trombeta ela mata, revelando um novo e terrível estágio da ira de Deus. Lembrando que ele vai tornando numa escala aí progressiva, onde vai piorando, intensificando, né? A cena é uma demonstração impressionante da soberania divina que age por meio de exércitos sobrenaturais para cumprir os seus propósitos de juízo. Aí a voz do altar e a autoridade divina. Lembrando, né? Bom, vamos ler aqui o texto. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, a voz que ordena a soltura, né, vem do altar de ouro. Lembrando que já trabalhamos isso ali em Apocalipse 8:3, que este é o altar onde as orações dos santos são oferecidas a Deus. Lembrando que lá eles estavam clamando e pedindo por justiça. Nós recentemente trabalhamos sobre isso. Como comenta Leandro Lima no seu livro, a resposta às orações dos santos por justiça é a execução da justiça de Deus através do juízo. Lembrando que isso aqui, né, apesar de nós não termos muito viva, né, essa associação, mas é uma resposta de Deus, né, uma resposta de Deus, mas vinda de uma forma completamente diferente daquela que muitas vezes nós pedimos, né? Isso significa que o juízo não é aleatório, mas uma resposta divina às súplicas por justiça de seu povo. E a ordem de soltar os 4 anjos revela que esses anjos se presumem, né, serem demônios ou anjos caídos, né, até pela consequência daquilo que acontece. Estão atados, por quê? Porque é Deus quem vai dar a permissão para que eles sejam soltos, e eles não são livres para agir por conta própria, mas são contidos até o momento determinado por Deus. A localização deles no grande rio Eufrates também é simbólica, né? E a gente vai especificar aqui. O Eufrates era a fronteira de Israel por onde vinham os exércitos inimigos, né? Como a Síria e Babilônia. No contexto aqui de Apocalipse, simbolizam a origem de forças que se opõem ao povo de Deus, portanto, controla até mesmo as forças do mal para cumprir seus planos. Um exemplo bem claro disso, você vai ler na invasão, por exemplo, de Nabucodonosor, né? E é interessante, porque ao mesmo tempo que eles sabem o que estão fazendo, Deus é soberano, né? E lá, quando diz assim, né, tem vários textos que vão dizer que Nabucodonosor quis invadir, né, ele quis invadir, quis tomar conta, ele vai lá, prejudica o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo você vai encontrar texto que Deus, por meio de Nabucodonosor, leva a punição ao povo. Da mesma forma que ele está cumprindo e achando que está fazendo por ele mesmo, Deus, na sua soberania, ele simplesmente está largando as rédeas da história, né, no sentido de abrir a história para que venha um novo ciclo. Nesse caso aqui, apontando para a vinda do nosso Senhor Jesus. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Aqui eu vou passar bem rápido, irmãos, porque o texto é bem claro, né? Deixa que nada foge ao plano de Deus, nada do que está acontecendo aqui, Deus é pego de surpresa, ou em alguma medida seu plano falhou, ou teve que ir para um plano B. Preparados para hora, dia, mês e ano. Ou seja, tem toda uma sequência para que as coisas aconteçam. Nada foge aos planos de Deus, né? O mal pode existir, mas ele não tem autonomia. A sua manifestação está sob a permissão e o controle de um Deus que age com perfeição no tempo. E seguindo já para a parte final, né, o exército sobrenatural, eu vou já para os comentários aqui, né, do texto.
o número de 200 milhões é sem dúvida simbólico, né? Fazendo o cálculo ali. Como no restante do livro, João usa uma hipérbole, né? Vai fazer um aumentativo, né? Em alguma medida, para descrever algo de magnitude imensurável e aterrorizante. O número indica um exército incontável, ele está usando números para dizer que é um grande número, né? Que não pode ser combatido com força humana, para descrever tamanha a potência, né, desse poder maligno. A descrição dos cavalos e cavaleiros com suas couraças coloridas e a boca de leão que expele fogo, fumaça e enxofre confirma que se trata de uma força sobrenatural demoníaca. Ele apenas vai agravando e utilizando termos, né, que vão agravar ainda mais, né, esse poder demoníaco. A morte da terça parte dos homens é causada por 3 flagelos, versículo 18, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saem da boca e cauda dos cavalos. A cauda, que se assemelha a serpentes com cabeças, também causava dano, demonstrando aqui nesses simbolismos, né, o poder de destruição desse exército. Ele é total, agindo tanto pela frente quanto por trás, ou seja, não há como escapar nesse sentido desse exército. E aí, irmãos, o resultado, né, final, porque o texto diz, né, os outros homens, aqueles que não foram mortos, né, lembrando que aqui foi uma terça parte e tem um propósito nisso, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos, né? Então, às vezes, né, a gente tem a ideia, e aí eu vou me remeter, né, para um exemplo que a gente passou atualmente, que às vezes coisas ruins acontecem à nossa volta e a gente acha que não, agora o ser humano vai melhorar, né? Nós tivemos aí Primeira Guerra, Segunda Guerra, agora aprendemos, né? Agora não vai acontecer mais nada, agora ninguém vai fazer mais armas, agora aprendemos a lição. Nós sabemos, irmãos, que arrependimento é somente algo produzido pelo Espírito Santo de Deus. Arrependimento não é algo humano é simplesmente remorso, que uma vez você tem, depois você passa um período, você torna a fazer de novo. Arrependimento verdadeiro é somente um fruto gerado especificamente vindo do Espírito Santo de Deus, de maneira que só os selados, como nós vimos aqui no texto, têm essa condição. Aqueles que viram pessoas morrendo, viram uma ação demoníaca muito grande, viram tudo isso aqui que a gente só imagina e sabe que é completamente difícil e doloroso. E mesmo assim não entraram em arrependimento. Então a gente vê que não é um produto humano. Arrependimento genuíno não parte do ser humano. Então nós vimos aqui, né, o juízo da morte, a humanidade restante continua em sua rebelião. E a lista de pecados, as mesmas, né, que nós vemos aí afora, né? Idolatria, adoração de demônios e uma vida de imoralidade. Isso demonstra que o juízo de Deus por si só, ele não é capaz de converter um coração endurecido. Por isso que precisamos da graça, né? E o poder do Espírito Santo para produzir isso em nós. E também para entender, né, que a salvação não é de mérito próprio, porque senão veriam essas coisas, agora houve conversão. E a gente sabe que não funciona dessa forma. O ser humano, em sua rebeldia, prefere o sofrimento e a morte à humilhação do arrependimento. Lembrando que lá eles estavam preferindo a morte, né? Um pouco antes. Então perceba, eles não queriam arrependimento, não queriam se render, entender que aquilo era algo vindo e que agora precisava do arrependimento. Eles queriam morrer para acabar e está tudo certo, né? Na cabeça deles, achando, né, que não teria um inferno eterno. A conversão é uma obra da graça e não um resultado direto do castigo. Então a sexta trombeta, ela é a manifestação da ira divina que vai além do tormento para a morte. Lembrando que se agravou do quinto selo para o sexto selo, ele torna aqui no seu ápice. Depois nós vamos chegar no na sétima trombeta, perdão. Ela reafirma a soberania de Deus sobre o tempo, como já vimos no versículo 15, né? E sobre as forças do mal que são usadas como instrumentos de juízo, aqui de forma mais agravante, né? A visão de um exército demoníaco matando uma terça parte da humanidade é terrível, mas a verdade mais chocante, né, que é o que está no texto aqui, mesmo diante de um juízo tão severo, o coração humano, em sua dureza, recusa-se a se arrepender. O juízo de Deus revela a profundidade do pecado e a necessidade de uma obra da graça para a salvação. Então, ao ler esse texto, a gente vê que realmente verdadeiro arrependimento
é fruto do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode gerar e converter corações duros. Qualquer outra coisa, a gente viu a gravidade do que aconteceu aqui, não é algo alcançável para chegar num coração que está duro, para chegar num coração e gerar arrependimento. Somente a graça de Deus. E aí, concluindo, coloquei de maneira bem prática aqui também, o capítulo mostra que o juízo divino, por si só, ele não converte o coração humano, ele apenas revela a sua completa e desesperada rebelião, assim como concluímos aqui no texto. Ele, ao invés de caminhar para um ponto de arrependimento, né, ao olharmos seria até natural, né? Agora as pessoas vão se render, porque estão vendo aqui a abertura, as trombetas sendo tocadas, estão entendendo os avisos, e nós vemos que aqueles que permanecem, somente aqueles que foram selados, aqueles que tiveram ali o Espírito Santo em suas vidas. Que Deus assim, irmãos, nos abençoe e nos faça permanecer e ver a necessidade de se pregar o Evangelho, né? Porque não é agravando as situações que um coração vai vir a ter arrependimento, mas somente por uma ação vinda do Espírito Santo de Deus. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe, irmãos.